Em seu uso moderno, a automação pode ser definida como uma tecnologia que usa comandos programados para operar um dado processo, combinados com retroação de informação para determinar que os comandos sejam executados corretamente, frequentemente utilizada em processos antes operados por seres humanos. A aplicação de técnicas computerizadas ou mecânicas para diminuir o uso de mão de obra em qualquer processo, especialmente o uso de robôs nas linhas de produção. A automação diminui os custos e aumenta a velocidade de produção. O termo mão de obra tradicionalmente designa um emprego manual direto na produção industrial. A automação está mais presente nos grandes estabelecimentos de produção dos mais variados setores, substituindo as clássicas linhas de montagem constituídas por humanos por linhas de transferência constituídas por máquinas, capazes de realizar diversas ações. Estas máquinas são projetadas, construídas e programadas por humanos, com a finalidade de fomentar a eficácia e eficiência dos processos de fabrico, facilitando assim a produção e permitindo aumentar a mesma. Outra vantagem da automação, não menos importante que a já referida, é o melhoramento das condições humanas de trabalho. Graças a estas máquinas e aos engenheiros que as projetam, acidentes de trabalho resultantes em mutilações de humanos são agora acontecimentos raríssimos. Quando recuamos à Inglaterra do século XVIII, em plena Revolução Industrial, os trabalhadores das fábricas, homens, mulheres e até crianças, eram obrigados a trabalhar 12, por vezes mais, horas por dia, todos os dias. Neste trabalho, as pessoas tinham de operar constantemente as máquinas, uma vez que estas não trabalhavam sozinhas. Deste modo, eram comuns mortes e acidentes graves nas linhas de produção de toda e qualquer fábrica. Com a introdução e o desenvolvimento da automação, esta antes realidade tornou-se inconcebível nos presentes dias. Nem as crianças trabalham, nem as pessoas têm de trabalhar 12 horas diárias e, como supramencionado, acidentes e especialmente mortes em trabalho são coisas muito raras. Resumindo, as condições de vida e segurança do trabalho aumentaram exponencialmente, tal como a quantidade e qualidade de produção nas fábricas. Estando a automação em constante evolução e desenvolvimento, e sendo um recurso cada vez mais utilizado e implementado nas indústrias, a tendência é todas estas regalias melhorarem mais ainda à medida que o tempo decorre. O aumento e desenvolvimento da automação muitas vezes faz com que os trabalhadores fiquem ansiosos com a perda de seus empregos, isto porque as máquinas virão em substituição a vários postos de trabalho, o que gera perda líquida de empregos, pois a tecnologia pode tornar as suas habilidades ou experiências desnecessárias, sendo a requalificação profissional necessária. Vai possibilitar que os progressos da economia e das empresas sejam desfrutados apenas por uma pequena parcela da sociedade. Conforme estimativas apresentadas pela Universidade de Oxford, 47% dos empregos nos Estados Unidos estariam em risco por causa dos avanços em automação e robótica. Esta revolução tecnológica vai ser diferente das outras, pois agora as máquinas são capazes de realizar atividades que até recentemente eram consideradas genuinamente humanas. Neste sentido, vai existir uma série de profissões possíveis de desaparecerem nos países mais desenvolvidos em tempos não muito distantes, e, para isso, vai ser necessário existir um equilíbrio na criação de novos postos de trabalho noutros setores para manter uma organização social. Um dos grandes exemplos de uma evolução na sociedade em relação à criação de empregos está relacionada com os avanços na tecnologia e informática, sendo que esta é uma área muito recente, mas que hoje em dia é um setor muito procurado e desenvolvido. Alguns exemplos de empregos que poderão desaparecer são cobradores nos autocarros, mão de obra agrícola, mensageiros e carteiros. Em contrapartida, ainda existem profissões que não possuem possibilidade de extinção com o avanço da automação, como médicos e cirurgiões, psicólogos e arqueólogos. Além dessa possível mudança na organização de empregos, outra provável mudança atrelada à automação está no surgimento do trabalho distribuído, com as atividades separadas e atribuições e projetos específicos, com trabalhadores localizados em qualquer lugar do mundo, sem necessidade de estarem presentes fisicamente no local de trabalho. Exemplo, as fábricas. Quanto à minha opinião, a substituição de tantos postos de trabalho não será propriamente uma tarefa que veja concretizada, visto que era necessário haver um grande desenvolvimento em outras áreas para que houvesse um equilíbrio. No entanto, penso que deve existir na mesma investimento na automação para a substituição de trabalhos que não deveriam estar a ser realizados por pessoas, como por exemplo tarefas simples de embalamento ou tarefas que não necessitam de muito da parte cognitiva humana, tornando assim a qualidade de vida melhor. Outra hipótese é intercalar o trabalho humano com a automação, não se perdendo a maior parte dos empregos, sendo assim mais fácil uma organização social. Apesar disso, existe uma expectativa positiva em relação à capacidade das tecnologias promovidas pela automação contribuírem para o desenvolvimento económico e social. A automação é associada ao uso de maquinaria e processos industriais, de modo a substituir o esforço físico e mental humano. Mas até onde são estes processos benéficos para a sociedade? A utilização de processos inteligentes e automáticos irá certamente, pelo menos durante os seus primeiros tempos, a acabar com um número significativo de empregos ou a reduzir o salário dos mesmos que trabalham nesse setor, apesar de criar novos postos de trabalho como supervisores de processos automáticos. Para evitar isso, é necessário haver um controle rígido a nível do mercado, de modo a coexistir um balanço entre o trabalho automático e manual.
As entidades responsáveis por tal devem aplicar regras às empresas, de modo a manter um X de pessoas empregadas por cada setor empresário automatizado, com punições severas para quem não cumprir. Este controle também pode servir de modo a regular os preços do mercado, visto que com processos automatizados é esperado que haja uma maior produção, o que sem controle levaria a uma rápida deflação dos preços. Na minha opinião, a automatização de tarefas outrora manuais é benéfica a longo prazo, tanto a nível de mercado como a nível pessoal, mas é preciso conseguir relacionar os dois fatores, de modo a tentar obter o máximo de ambos, visto que de modo algum se deve aumentar a taxa de desempregabilidade, algo que iria acontecer se apenas nos focássemos no lado automatizado.